bênçãos para contar. E temos motivo para isso, porque o Senhor é conosco. Aleluia. A igreja pede para nós recebermos o nosso pregador nesta noite. Nosso irmão Luiz vai trazer aqui a palavra. Aleluia, glória a Deus. Vem aqui, irmão Luiz. Irmão Richard, vem aqui orar pelo nosso pregador. Aleluia, aqui todo mundo trabalha. Quem não teve a oportunidade hoje, venha quinta-feira que vai ter a oportunidade para contar bênção. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Sauda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória. Pode orar. Deus Pai, Criador Sim, dos céus e meu da Deus. terra, nos colocamos Senhor, abençoe. prostrados a Ti, Senhor, pedindo pela vida do irmão Luiz. Usa ele, Senhor. Abra a boca dele, Senhor. Que quando ele abrir a boca, seja o Espírito Santo falando por Ti, Senhor. E que essa palavra venha ao coração quebrantado, Senhor, como flecha, Senhor. Fazendo conhecido o Teu nome, Senhor, para glória, honra e poder do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado pela oportunidade. Amém. Salve a igreja com o Senhor. Deixe tomar vossos assentos. Louvado seja o nome do Senhor. Ao chegar aqui, o pastor Abia já me deu uma surpresa. E eu gosto dessas surpresas porque nós vamos nos preparar mais, né? É bom a gente andar preparado, porque numas horas desta a gente está com a palavra engatilhada, né? E às vezes quando a gente avisa, quando o pastor avisa, tal semana você vai ter uma oportunidade e tal, aí é que a pessoa vai se preparar, né? Vai ler a palavra, vai fazer o estudo. E então quando vem essa surpresa assim, a gente vai se preocupar, puxa, eu vou ficar sempre preparado porque pode acontecer a qualquer momento, né? Então isso é bom. Eu quero dizer para os irmãos, não sou pregador eloquente, né? Só sei falar que Jesus é bom, que Jesus salve e leva para o céu. Mas se o culto se estender até 1h da manhã, né? Eu acredito que aqui não tem ninguém sentado na janela igualmente Eutico, né? Lá na cidade de Troades, quando Paulo, no capítulo 20 de Atos. Pode deixar sua Bíblia já aberta no livro de Ezequiel, capítulo 47, quando nós ganhamos tempo. Ali quando Paulo estava pregando e Eutico estava sentado na janela, e ele se prolongou até meia-noite e Eutico acaba dormindo e caiu da janela. Aqui está todo mundo no terra e ninguém vai cair não, né? Até meia-noite que a gente ficar aqui, tá bom, não tá? Louvado seja Deus. Ezequiel 47, quem sou eu para ficar até essas horas, né? Eu já não prego e ficar até, né? 5 minutos para mim tá bom demais. Ezequiel 47, versículo 1 ao 5, vai dizer assim: Depois disso voltei à entrada do templo, e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo, para o oriente, pois a frente do templo olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora e até a porta exterior, que olha para o oriente, e corria as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e fez passar pelas águas que davam nos tornozelos, aqui fala telha, né, mas tornozelo, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, mediu mais 1000 e me fez passar águas que me davam pelos lombos, mediu mais 1000 e eram um rio que eu não podia atravessar porque as águas eram profundas, águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui falar um pouco sobre o conhecimento de Deus. Eu até já gravei um vídeo, deixei no meu YouTube, acho que o irmão Chagas, o irmão Richard já até assistiram lá, que eu vi que eles comentaram lá. E sobre o conhecimento de Deus. Muitas vezes nós passamos por alguns problemas e às vezes é falta do conhecimento que nós não temos às vezes de Deus, e nós acabamos assim sofrendo alguns prejuízos. E aqui o profeta Ezequiel, ele mostra que não tem limite para você se aprofundar na palavra de Deus. Quando fala as águas aqui, está falando da palavra, porque a Bíblia diz, Jesus falando lá em João, que
Quem cresce nele, como diz as Escrituras, rios de águas vivas. Então aqui, esse rio de águas aqui simboliza também a palavra do Senhor, né? Então aqui não tem limite. Quanto mais você busca, mais você vai se aprofundando, mais você vai agora flutuando no Espírito e você vai ter sempre conhecimento do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Juízes capítulo 2, se alguém quiser acompanhar, né, para ajudar, até para nós ser mais rápido. Capítulo 2, versículo 10 de Juízes. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. 2 e 10. Diz assim: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após deles se levantaram, e que não conheciam ao Senhor, nem tampouco as obras que ele fizera a Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente vê aqui que nos versículos anteriores vai falar que enquanto Josué viveu, o povo obedecia a Josué e a todos os anciãos que antecederam a Josué, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando Josué morre, agora o pessoal, os pais, né, que também é uma obrigação dos pais, falar da palavra para os filhos, os pais esqueceram de falar para os filhos, e aqueles filhos, aquela geração agora continua sem o conhecimento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E agora a gente vê que eles tiveram muitos prejuízos, perderam batalha, tudo mais, porque não conheciam ao Senhor. Lá em Timóteo, no capítulo 2, nós vamos ver Paulo falando assim: exorto-vos, pois, antes de tudo, que se faça súplicas, orações e intercessões, né, por todos os homens. Aí aqui ele dá uma lista por quais homens que quer que ore: pelos reis e por todos aqueles que exercem autoridades. Para quê? Se nós quisermos ter dias tranquilos e sossegados na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se nós não tivermos esse conhecimento, se nós não estivermos buscando ao Senhor, então nós não vamos ter esses dias tranquilos, sossegados na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então você tem que ter o conhecimento de Deus, porque você vai viver dias felizes com o Senhor. Mas se nós estivermos desapercebidos, sem conhecimento, louvado seja o nome do Senhor, isto vai pegar muito ruim para nossas vidas. Aí o versículo mais à frente vai dizer assim, que lá no versículo 4, ele vai falar assim: o qual quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Você vê que aqui ele fala que esse é o desejo de Deus, que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade. Então, Deus está pronto para salvar o homem. Deus está enviou o seu filho para salvar. Agora o que é que ele quer? Está salvo, certo? Agora ele quer que você se aprofunde no conhecimento da verdade, né? É isso que o conhecimento que Paulo fala lá. Louvado seja o nome do Senhor. E lá no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 8, vai dizer que não se aparte da tua boca esse livro da lei, né? Nele medita de dia e de noite, tendo cuidado de guardar tudo que está escrito nele. Então, quanto mais nós vamos buscando, nós vamos lendo, o Senhor vai se encarregar de fazer as suas obras na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, vai dizer: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento, né? Você vê que a falta de conhecimento traz destruição na vida do homem, traz um grande prejuízo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o povo de Deus é destruído, né? No serão, é destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu me rejeitaste, né? Rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei como meu sacerdócio, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de ti. Você vê que prejuízo tremendo a pessoa vai ter quando não se busca ao Senhor, quando às vezes a pessoa experimentou só e ali parou. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no Oséias capítulo 4, capítulo 6, versículo 3, ele vai dizer: conheçamos e prossigamos. Como é que se prossegue? Buscando, se aprofundando, como nós lemos lá em Ezequiel agora no capítulo 47. Então, se nós não nos aprofundar, não buscar a palavra de Deus, não digo somente ler, porque ler a gente pode ler, várias vezes aqui uma página da Bíblia, a gente está lendo, mas quando o versículo vai falar conheçamos e prossigamos. Como é que se prossegue? Guardando, né? Lá em Timóteo vai falar que nós não devemos ser somente ouvinte, mas nós devemos também ser praticante. Então, se nós estamos praticando, nós estamos buscando o conhecimento do Senhor. Lá em Isaías, no capítulo 1 de Isaías, nós vamos ver aqui, eu vou até abrir aqui para
No capítulo 1, obrigado, louvado seja o nome do Senhor. Isaías 1, versículo 1 a seguir, vamos ler aqui o versículo 2. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, pois falou o Senhor, criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Aí o versículo 3 ele fala, o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Olha como Deus aqui está trazendo aqui, até essa semana eu estava até brincando com a Vera, eu falei assim, poxa, Deus tratou aqui Israel como até pior do que um boi, pior do que um jumento, porque ele fala que o jumento conhece o possuidor, o boi conhece o possuidor, a sua manjedoura, o jumento conhece seu dono, mas Israel não entende. Então, Deus aqui comparou até Israel pior do que um desses bichos aqui, né? Que a gente costuma dizer que eles são irracionais, porém eles têm a facilidade de aprender. Louvado seja o nome do Senhor. Israel, eles não queriam saber de Deus, né? Esqueceram de Deus. A gente vê que o boi, ele tem uma facilidade tão grande. Eu trabalhei em fazenda, eu sei como que funciona. E a gente conhecia um vaqueiro lá, que só ele, quando as vacas tinham seus filhotes, só ele que chegava perto daquela vaca, porque quando as vacas têm seus filhotes, ela fica ciumenta. E até ataca as pessoas, caso eles... quem chega perto, né? Mas aquele vaqueiro que cuidava, que era aquele cuidador, ele chegava, ele pegava o bezerrinho, se ela tivesse o filhotinho no lugar de risco, ele ia lá, pegava o bezerrinho da vaca, saía levando e a vaca saía cheirando ele, porque conhecia. Então aqui a gente vê que tem muitas pessoas que não têm, às vezes, tá aí a palavra de Deus diante dele, tudo mais, a gente vê pessoas, né, muitas vezes sofrendo por falta desses conhecimentos. E aqui Deus traz essa comparação aqui, que o boi conhece a sua manjedoura, mas Israel não tinha conhecimento de Deus. Você vê que interessante. Os burros, né, os mulos, a gente trabalhando com eles lá na fazenda, e os burros aprendiam fácil. A gente colocava uma carga nele lá em cima de cana ou banana, alguma coisa, e os burros desciam, eles desciam com uma facilidade. Se ele sabia que se descesse de ponta cabeça numa ladeira, ele ia cair por baixo daquela carga. Então eles faziam, a gente fazia uma vez ou duas com eles, depois podia soltar que eles já aprendiam, aí ia sozinho, fazendo zigue-zague na ladeira para não cair. Porque ele aprende fácil, então a gente muitas vezes, somos cabeça dura, né? Aqui Deus falando para Israel que eles eram cabeça dura, não entendiam, não buscavam o conhecimento do Senhor. E isto traz destruição. Por isso que muitas vezes eles tombam, caem, tem prejuízo na vida por causa que não busca os conhecimentos do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu até trouxe aqui algumas referências aqui, não vai dar para nós, estávamos comentando tudo aqui, mas vou passar aqui algumas coisas só que eu anotei aqui. Lá em João, no capítulo 5, versículo 39, Jesus Cristo ele fala assim, olha a importância que Jesus fala para nós buscarmos, né? Examinai. O que é examinar? Não é somente chegar aqui, eu vou ler um capítulo aqui e vou deixar aqui. Não, peraí. Examinar, você vê aqui, você precisa uma referência, peraí, um contexto, o texto, o contexto você vai ler. Então você vai examinar, vai fazer um estudo, você vai ver o que realmente aquele versículo está falando para você, vai tirar todas as dúvidas. Então ele fala, examinar as escrituras, porque pensam ter nela a vida eterna. São essas mesmas escrituras que testificam de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Romanos 1:28 vai dizer, né? E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou. Veja um perigo aqui muito enorme também aqui, que a gente deve tomar muito cuidado e buscar o conhecimento de Deus, porque acontece isso aqui na vida de muita gente aí, ó. Romanos 1:28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas inconvenientes. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui já está provado que nós devemos, mais do que nunca, buscar o conhecimento de Deus. Porque se nós não buscarmos, corremos esse risco aqui de Deus entregar a um pensamento, a um sentimento perverso. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém fala assim, mas não está na igreja, por que está praticando isso aí? Porque muitas vezes não buscamos o conhecimento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós devemos ter esse conhecimento, né? Conhecimento de Deus, da verdade. Foi o próprio Jesus Cristo também quem disse lá aos judeus que criam nele, né? João capítulo 8, versículo 31 e o 32, Jesus disse aos judeus, né? Se permanecer no meu ensino, você vê que nós temos que... Por isso que o pastor Abel acabou de falar aqui agora que os cultos às vezes estão ficando vazios, porque muitas pessoas não estão dando mais importância ao ensino. Se você fizer aqui um culto, uma festividade e convidar,
Aí vai todo mundo no oba-oba e a igreja enche e tudo mais, mas quando é um culto de ensino, um culto de oração, um culto como esse aqui, que é uma bênção, eu creio que todos vocês que vieram aqui vão sair daqui fortalecidos, vão sair daqui com sua vitória, louvado seja o nome do Senhor. E quem perde é aqueles que deixaram de vir, porque não estão tendo conhecimento. Apesar que eu não sou pregador, mas aquilo que nós lemos, nós vamos passando, aquilo que você aprende, você passa para mim, e assim vai, nós vamos aprendendo um com o outro. Então, Jesus falou aqui para esses discípulos que acreditavam nele: se permanecer no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí o versículo 32 ele fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso, a gente tem que buscar o conhecimento de Deus para que nós possamos ser libertos. Mas peraí, mas não estou na igreja? Mas por que preciso de libertação? Então é libertação de enfermidade. Por exemplo, eu preciso dessa libertação, preciso dessa cura. Então é um tipo de libertação que eu estou precisando. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas peraí, irmão Luiz, como é que eu vou conhecer? Como é que essa verdade vai me libertar? Eu vou procurar versículos que garantam a minha cura, onde Jesus fala que lá em Isaías, né, 53, se não me falha a memória, que vai falar que Jesus tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, para se ele tomou todas as enfermidades, eu vou tomar posse desse versículo, vou tomar posse dessa promessa e vou acreditar. Então, eu vou acreditando e Deus vai libertando. Louvado seja o nome do Senhor. Vai saber porque que eu estou vivo hoje, com tantas coisas que eu já passei, que poderia estar, nem existir mais, com tanto problema que eu já passei na vida aí. O próprio médico chegou para mim e falou assim: rapaz, eu não entendo, pessoas com menos problema que você, paciente meu aqui, já morreram, e você está aí. Eu digo, esse é Deus, só pode ser Deus. Então, conhecereis a verdade e a verdade libertará. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes a pessoa pode estar até numa igreja, pode estar todos os dias cultuando, tal, mas não tem conhecimento de Deus. A gente vê ali os discípulos, né? Os discípulos eles andavam com Jesus. Eles estavam ali diretamente com Jesus, mas quando Jesus repreende o vento, né, acalma o mar, e eles falam assim: que homem é este? Então eles não tinham totalmente aquele total conhecimento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que homem é esse que até o mar lhe obedece, o vento lhe obedece? Então nós temos que ter essa certeza de que o Senhor Jesus Cristo, nós temos que ter esse conhecimento de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que nós pedimos ou pensamos. Louvado seja o nome do Senhor. Então são essas verdades, são esses conhecimentos que você vai tendo de Deus, e Ele vai honrando a sua palavra, porque Ele falou para Jeremias, né? O que é que tu vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira, viste bem, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. Então tudo que você pegar aqui na Bíblia, que Deus estiver falando com você, né? Mesmo que seja com Israel, que seja com outro povo, mas quando Deus está falando para você, você pode tomar posse, que é a palavra para todos. Louvado seja o nome do Senhor. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Aqui em João capítulo 14, versículo 5, diz assim: disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Versículo 6 ele responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículo 7, se vós me conheceis, vê só, até aquele momento ele não estava conhecendo: se vós me conheceis, também conhecereis a meu Pai. De agora em diante o conhecereis e vistes. Agora ele estava se apresentando como Pai. Agora vocês me conhecem, agora vocês sabem onde eu vou, vocês sabem quem eu sou. Louvado seja o nome do Senhor. Então ali ele estava andando com Jesus, mas estava assim meio que vago, não tinha muita certeza. Inclusive até os próprios irmãos de Jesus, que era filho de Maria depois do casamento de José com Maria, que Maria teve outros filhos, os próprios irmãos deles duvidavam da divindade de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui os discípulos tinham uns que estavam meio que cambaleando na sua fé. Mas agora Jesus se apresenta como Pai e mostra-lhe o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fala: de agora em diante me conheceis. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele estava com ele antes, mas não tinha totalmente um pleno conhecimento do Senhor. Então nós podemos ter esse pleno conhecimento de Deus também, quando nós buscarmos, quando nós cremos na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer, não desanime, porque se tem passado a situação, talvez você fale assim: Deus não está comigo, né? Tanta coisa que tem acontecido. Não se desanime não, porque o Senhor Ele prova para ver realmente a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está com você, e no momento certo, para tudo tem um tempo determinado, como diz na Eclesiastes capítulo 3, tudo tem um tempo determinado por Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo está passando. Lá em Salmo 34, versículo 10, vai nos dizer: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Quer dizer, aqueles que buscam, aqueles que têm conhecimento do Senhor, não tem falta de nada. Louvado seja o nome do Senhor.
Eu falei aqui outro dia que o endereço de Deus, ele é o seu endereço, ele mora dentro do seu coração. Então, se ele mora dentro do seu coração, você vai buscar ao Senhor, e você não tem falta de nada. Deus está aí dentro do seu coração, com todo o seu recurso, com todo o seu poder, com tudo que você precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela segunda casa que ele fala lá em Ageu, não é simplesmente para o templo, que a glória de Deus não vai habitar em templo feito por mão, a Bíblia diz, por mão de homens, mas por uma casa eterna, feita por mão eterna. Louvado seja o nome do Senhor, é onde você vai habitar. Então o Senhor, ele habita em você, porque você é o templo feito por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se ele fala que a glória da segunda casa é maior do que a primeira, então é porque ele vem morar dentro de você, e você é a casa onde ele mora hoje. Porque lá em João 14, versículo 23, ele diz, né, louvado seja o nome do Senhor: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então é aí que Deus mora, é aí que é o endereço de Deus hoje. Louvado seja o nome do Senhor. É mais do que feliz o homem que adquire o conhecimento, como diz lá em Provérbios, né? Capítulo 3, versículo 13 ao 18, não vou ler tudo porque o tempo já se foi. Ali você vai encontrar 9 benefícios ali, daqueles que buscam, que têm esse conhecimento de Deus. Aí Provérbios capítulo 10, versículo 14, ele vai dizer que são sábios, né? Que os sábios, né, conservam o conhecimento, mas a boca dos tolos convida à ruína. Então, se você é sábio, você vai conservar esses conhecimentos na palavra de Deus dentro do seu coração. Então, você vai sair de perto dos tolos, porque ele só convida para a ruína. Então, você que tem o conhecimento de Deus, nós já devemos fugir. Louvado seja o nome do Senhor, daqueles que são tolos, porque ele não vai te ensinar nada que presta. Muitas vezes até desvia aqueles que estão indo no caminho certo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então não podemos andar, né, com os insensatos, como diz lá em Provérbios 14, versículos 6 e 7, e devemos andar com aqueles que têm o conhecimento de Deus, que vai te passar alguma coisa boa, que vai te trazer algo bom para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou terminando por aqui, não vai dar para terminar aqui todo, mas que Deus continue falando ao seu coração e continue buscando esse conhecimento, que Deus, quando Ele fala aqui para nós buscarmos, é porque Ele quer realmente que você tenha conhecimento total, conhecimento pleno do que Ele pode fazer, do que Ele fez. Quando você vê dúvidas na sua vida, é só você lembrar do que Ele já fez na sua vida. Você vai ver, você vai ser mais grato a Deus. Por isso que Davi falou: não te esqueça, minha alma, de nenhum dos seus benefícios. Eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Em vez de você reclamar assim, lembre do que Ele já fez lá atrás por você. Seja grato, você vai ver que Deus irá fazer muito mais na sua vida. Seja como aqueles 10 leprosos, né, que receberam a cura e só um voltou para agradecer. Louvado seja o nome do Senhor. Porque às vezes fala assim: vai e te apresenta ao sacerdote. Aí ele foi, porque tem cura que é progressiva, né, vai acontecer na medida que você vai caminhando, e tem uma que é de imediato, mas aquela lá foi progressiva. Aí eles perceberam que estava curado, aí só um voltou, os 9 foram embora. Aí Jesus falou assim: mas foram 10? Por que voltou só você? Porque ele falou assim: olha, vai e apresenta ao sacerdote e dá a oferta lá que é determinada por Moisés. Aí ele vai, não tem sacerdote maior do que o mestre. Aí ele voltou e foi agradecer ao sacerdote do sacerdote, né? Então eu agradeço a ele pela sua vida, pela tudo que você tem, foi ele que te deu. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.